Bom dia, igreja, bom dia aos irmãos. Feliz e grato por mais uma manhã estarmos juntos aqui para compartilhar da palavra do Senhor. E como foi bem dito pelo Tiaguinho, hoje o nosso tema é gratidão. Amém? Eu quero meditar sobre essa atitude de fé. Ser grato, eu creio que é uma atitude de fé ao nosso Deus. E o texto base está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Algumas outras traduções. Deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Uma outra: deem graças por todas as coisas. Esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu queria começar dizendo, se nós soubéssemos escutar Deus, ouvi-lo de forma literal, muitas coisas talvez seriam diferentes para nós. Mas ter fé, ter confiança em Deus, é ter uma atitude de fé. E Deus, Ele fala. Sim, Ele fala. Ele fala através do seu evangelho, Ele fala através da vida de outras pessoas, Ele usa situações, Ele usa momentos para falar aos nossos corações. Mas, por ser muito fraca muitas vezes a nossa fé, nós raramente acolhemos uma mensagem como sendo uma mensagem de Deus. E muitas vezes ficamos pensando, será que é Deus? Será que foi? Nossa, que coincidência ele falar sobre isso bem hoje. E eu quero meditar então sobre essa palavra, essa qualidade, essa qualidade de quem é grato, a gratidão. E eu separei aqui algumas frases que dizem o seguinte: só há felicidade se não exigirmos nada do amanhã e aceitarmos o hoje com gratidão o que nos trouxer. Quem acolhe um benefício com gratidão paga a primeira prestação da sua dívida, e a última, a gratidão, é a virtude das almas nobres. E numa série de instruções sobre a vida cristã, Paulo ele fala sobre a gratidão. Paulo ele insere uma instrução bem simples, nada complicada de ser entendida. Antes, no versículo 17, Paulo está dizendo, orai sem cessar. E logo em seguida, ele tem esse versículo, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Algumas traduções, como nós lemos, falam em todas as circunstâncias, em todas as coisas, umas mais atuais diga, seja o que venha o que vier, seja o que for, deem graça ao Senhor. Então, dar graças a Deus é um reconhecimento da ação de Deus em nossas vidas. O agir sobrenatural de Deus sobre as nossas coisas. Então, o texto diz pra gente, em todas as circunstâncias, em todas as coisas. E a pergunta que eu faria é, em quais circunstâncias são essas? Quais são todas as coisas? Ué, pastor, o texto está dizendo em todas. Mas eu quero ilustrar agora 2 episódios bíblicos. Lucas 17 narra 10 leprosos que foram curados por Jesus. Você provavelmente já ouviu essa narrativa, essa história bíblica. Apenas um retornou caindo aos pés de Jesus e com o rosto em terra, a Bíblia diz, começou a dar graças ao Senhor. O segundo episódio está no capítulo seguinte, no capítulo 18 de Lucas. Um fariseu orava, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais, não sou como os outros. Então, em quais circunstâncias nós
damos ação de graça, nós reconhecemos que Deus é soberano. O normal é ser grato em resposta ao recebimento de uma coisa boa. Alguém faz alguma coisa por você e você agradece aquela pessoa por talvez ter te livrado de uma situação e tal, ou você reconhece, nossa, aquela pessoa, ela me ajudou. Então, ação de graça é reconhecer que Deus, ele é soberano. O normal, como eu disse, é ser grato por alguma situação que fizeram de bem para a gente. Ser grato por estar numa situação favorável ou por ter escapado de algum perigo. E a ilustração mais forte é o caso de Jó. O diabo ouve Deus elogiando Jó. E a sua resposta não deixa de ser interessante também. Ele diz assim, vivendo naquele bem bom, qualquer pessoa seria grata, Deus. Qualquer pessoa usaria de gratidão. Você tira as coisas dele para você ver se ele vai continuar sendo grato. Então, o diabo está sugerindo aqui para Deus, coloca ele numa situação difícil, coloca ele numa situação adversa e ele deixará de lado todo esse papo de gratidão que ele está tendo. Essa crentice dele vai acabar. Nós conhecemos a história de Jó. E gratidão não tem nada a ver com as circunstâncias. O mandamento de ser grato não tem nada a ver com as circunstâncias. Tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e como nós enxergamos a Deus. As circunstâncias são apenas o ambiente em que esse relacionamento com Deus ele se desenvolve. As circunstâncias não são nem favoráveis e nem desfavoráveis, simplesmente porque elas não são a razão de eu ser grato. Eu não sou grato a Deus porque Ele curou os 10 leprosos. Eu não sou grato a Deus porque a minha oração está sendo, ó Deus, eu te dou graças porque eu não sou como os outros. A nossa gratidão a Deus não é porque algo bom acontece ou porque algo ruim acontece. A nossa gratidão a Deus não tem a ver com a situação que a gente está passando. Se eu sou grato por causa de uma situação, seja ela boa ou ruim, logo são elas que governam a minha vida. Estou passando uma crise, então eu vou ser grato a Deus para ver se eu passo por isso. Eu estou muito bem, então eu vou continuar sendo grato a Deus porque as coisas estão cooperando para o bem. Não, as situações, elas não são o motivo de nós sermos gratos. O motivo de sermos gratos se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. E são elas que falam por nós. A minha gratidão não é porque hoje eu tive um bônus no emprego. A minha gratidão hoje a Deus não é porque está acontecendo isso. A minha gratidão a Deus é porque eu entendi. Jesus é o Senhor da minha vida. Então, se nós somos gratos por causa das circunstâncias, logo são elas que governam a nossa vida e não Deus. São elas que alteram a minha fala. Agora eu vou buscar mais. E isso não pode ser o motivo da nossa busca a Deus. A razão principal da nossa gratidão a Deus é a nossa submissão ao governo dele. É a nossa submissão à soberania de Deus, crendo nesse caráter de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Então, a vontade de Deus é que eu seja agradecido em meio às circunstâncias que eu estou vivendo. Mas, pastor, ser grato numa situação apertada que eu estou passando, numa situação difícil que eu estou passando? Sim, ser grato a Deus em todas as circunstâncias. Você já pode ter ouvido, como eu já ouvi, as pessoas elas gostam muito de comparar as situações do outro. As pessoas viram para você e falam, é porque você não está na minha pele, porque você não sabe o que eu estou passando. Como se existisse um grau, então, de situações. Você não pode reclamar porque aquilo que eu passo é mais difícil. Não, se as circunstâncias vão mudar ou não,
não tem a menor importância. O que importa é o nosso caráter. O que importa é se eu vou mudar. E quando eu mudo, as circunstâncias também mudam, porque eu vejo com os olhos de Jesus Cristo. E é exatamente isso que Jó nos ensina. A gente ouve muitas pregações sobre Jó, mas Jó está ensinando um princípio básico. As coisas que ele passa não são o motivo dele ser grato ou não a Deus, mas sim a confiança que ele tem em Deus e o governo de Deus sobre a sua vida. Então, talvez a ilustração mais bonita também que eu posso destacar aqui é a experiência de Paulo. Recentemente o nosso pastor falou sobre o espinho na carne de Paulo. E a resposta de Deus, ela foi: a minha graça te basta. A resposta de Deus a Paulo foi: a minha graça é suficiente para você. Deus, ele não tirou o espinho, mas deu graça para que ele suportasse aquele espinho. Deu graça para que ele entendesse que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele diz: peraí, se o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, eu vou ser grato por isso que eu estou passando. Porque pode ser difícil para mim, mas o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ou seja, aquilo que Deus fez por mim já é muito maior do que esse espinho. O que Jesus operou naquela cruz por mim é muito maior do que esse espinho. Então, eu vou dar graças a Deus, porque se esse poder que me salvou, esse poder que me libertou, ele se aperfeiçoa nessa fraqueza, aí que eu vou ter alegria mesmo. Então Paulo também nos ensina que mesmo ele vivendo com um espinho, aquilo não atormentava mais. Aquilo não era aquilo não era mais uma pedra de tropeço, aquilo não era mais uma situação que Paulo, como muitos, acorda todos os dias dizendo: eu não aguento mais, ai a minha vida, ai não sei o que. Tanto que depois desse episódio nós não vemos mais Paulo orando sobre esse espinho na carne. Então a gente está vendo nesses pontos e nesses exemplos que a gratidão a Deus, ela não depende das circunstâncias. Não depende das circunstâncias. Algumas coisas podem depender das circunstâncias, mas a nossa gratidão, ela independe das circunstâncias. A nossa gratidão a Deus, ela independe da gratidão. Pastor, é possível ter esse sentimento de gratidão em todo o tempo? O texto que a gente leu diz: esta é a vontade de Deus. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. A vontade é a ideia. Qual é a vontade de Deus? A ideia de que Deus, ele quer abençoar a humanidade por meio de Cristo Jesus. O que Deus deseja que nós façamos por Ele. Então, essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, pastor? A vontade de Deus é que o pecador seja salvo, que o pecador reconheça a soberania de Deus, a vontade de Deus sobre a sua vida. Então, é isso que traz satisfação a Deus. Ao ver que no meio de tantas coisas que têm acontecido, pessoas têm sido gratas, pessoas têm passado por problemas, mas mesmo assim têm sido graças, têm sido abençoadas por Deus. Mas quando nós passamos por tribulações, não respondamos com lamentos, mas com agradecimentos, com ações de graças a Deus. É em Jesus Cristo a esfera na qual a vontade de Deus ela é exaltada sobre você, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a nossa vida. Toda a nossa vida ela deve ser uma contínua oferta de gratidão a Deus por tudo o que Ele tem feito. Em Cristo Jesus, essa é a vontade, essa é a maneira de Deus se manifestar. Então, não existe a menor possibilidade de viver uma vida de gratidão a parte daquilo que Jesus ele fez por nós, a parte daquilo que Deus se entregou por nós. Se, portanto, então, em meio a circunstâncias favoráveis
do nosso ponto de vista, não somos gratos, a nossa retidão é falha. Se em meio a circunstâncias desfavoráveis, no nosso ponto de vista, nós não somos gratos também, a nossa retidão é falha, pelo simples motivo, Jesus não agiria assim. É possível ter esse sentimento de gratidão, então, em todo o tempo? A resposta é sim. Reflito, então, mais um pouco sobre a gratidão em tempos de adversidade, pois é justamente nesse momento de adversidade que esses questionamentos são levantados. Você, talvez ouvindo essa mensagem, vivendo um tempo bom na sua vida, pode concordar muito facilmente comigo. Não, amém, amém, é verdade. Mas no momento em que as situações não estão favoráveis, pode ser difícil para você ouvir isso que eu estou falando. Porque nós questionamos. E nesta mesma carta aos Tessalonicenses, Paulo diz que enviou Timóteo para visitar, confortar e exortar a igreja acerca da fé. E 1 Tessalonicenses 3,3 diz assim: para que ninguém seja abalado por essas tribulações, vós mesmos sabeis que para isto foram destinados. Paulo concorda aqui, então, que sim, as tribulações, elas abalam a nossa vida. Afinal, nós somos seres humanos. Então, a palavra de Deus aqui está dizendo perturbar-se, inquietar-se. Então, essa vida de gratidão ou uma vida de permanecer inteiro nas tribulações, ela não se adquire sem fé. Tudo vem pela fé, tudo vem pela confiança. E essa fé, ela é fortalecida e a fé, ela é alcançada em meio às tribulações. O louvor diz: cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá a chance de crescer um pouco mais. Pastor, como que aumenta a minha fé? Quando nós passamos por situações que a nossa fé precisa ser provada, testada. A Bíblia é um manual para os nossos sentimentos. E a gente pode perguntar, pensar sobre várias passagens e como a Bíblia é atual em vários momentos em que nós estamos lendo ela. E Salmos, ele diz assim, Salmo 119, diz assim: alguns dos exemplos de pessoas que passaram momentos difíceis na sua vida. O salmista diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Aprender no meio de uma disciplina faz com que a gente nunca mais se esqueça da lição que a gente tá aprendendo ali. Eu lembro quando eu era criança e os meus pais diziam: eu vou ter que fazer isso para você aprender algumas coisas. E por mais que a gente não gostasse ali, por mais que eu não gostasse, sem a aflição, sem talvez a renúncia de algo que eu não poderia, você vai ficar um tanto tempo sem poder fazer isso. Não haveria a possibilidade de eu parar e pensar, poxa, por que isso aqui foi tirado de mim? Eu preciso aprender. Então, até Cristo aprendeu a obediência por meio do sofrimento. E agora, ele pode se compadecer também daqueles que têm sofrido. Meu irmão, eu não sei como está a sua vida, talvez você esteja sofrendo. E a única coisa que você queria, a última coisa que você queria ouvir nessa manhã era: preciso ser grato em meio a isso que eu estou passando. Preciso ter gratidão em meio a isso que eu estou passando. Mas nada melhor do que entendermos que a ação de graça, ser grato, é uma confiança inabalável no caráter de Deus. Os textos bíblicos nos mostram o valor de sermos gratos, de nos animar, de nos fortalecermos em Cristo Jesus. O que Deus espera de nós é que conheçamos
a Deus e que nós glorifiquemos o seu nome, sempre dando graças a Ele por seu agir na nossa vida. E é nesse entendimento, nessa solidariedade de Deus para conosco, que nós entendemos que em tudo eu preciso da graça. Não interessa quando, não interessa onde, Deus, Ele continua sendo bom. Deus, Ele continua sendo Deus. Paulo, ele, num dos versículos mais conhecidos da Bíblia, também diz assim: posso tudo naquele que me fortalece. Antes de dizer isso, Paulo tem falado várias situações, e para instruir os filipenses, ele passa a dizer em que circunstâncias ele está feliz. Ele diz assim: eu sei que é estar abatido, sei o que é ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto em ter fartura como a ter fome, tanto em ter abundância como a padecer necessidade. E ele fecha: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a palavra de Deus aqui está nos mostrando, nós não somos gratos pelas circunstâncias boas, nós não somos gratos pelas circunstâncias, nós somos gratos porque Deus, Ele é bom. Então, nessa manhã, que você dê graças a Deus. Não interessa o momento que você está passando, não interessa onde você esteja, Deus é bom e Ele continua sendo bom. Deus é Deus e Ele continua sendo Deus. E eu quero orar com você. Eu quero, nessa manhã, separar um tempo de oração e juntos orarmos a Deus. Juntos pedirmos a ação de Deus e ao entendimento dessa palavra ao nosso coração. Pedir graça da parte de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Se você puder, onde você estiver, tenha um tempo de oração, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, nós somos gratos pela Tua palavra e nós somos gratos por esse entendimento de sermos gratos. Pai, em vários textos bíblicos nós encontramos que a razão da nossa gratidão, ela não deve ser motivada por alguma circunstância que nós estamos passando, mas em qualquer circunstância, Pai. Não depende do momento de vida que nós estamos passando, depende única e exclusivamente do caráter, do nosso caráter, do nosso entendimento de que o Senhor é bom em todo tempo. Pai, eu quero orar em favor agora da Tua igreja, do Teu povo. Pai, talvez me ouvindo agora, existem pessoas passando por situações tão difíceis, tão complicadas, que não conseguem entender isso de maneira clara. E eu peço que haja a aplicação da Tua palavra. Espírito Santo, use essa palavra para trazer conforto, paz, alegria a esse coração, Pai. E que esse coração, nessa manhã, nessa hora, possa dizer: Pai, eu estou passando por isso, está difícil, mas eu sou grato ao Senhor. Eu sou grato a Deus, porque eu entendi que eu posso todas as coisas no Senhor que tem me fortalecido. Deus, Ele continua sendo bom. Deus, Ele continua sendo Deus. Deus, Ele não é o responsável pelas situações que nós passamos, pelas situações difíceis que nós passamos. Deus, Ele não é responsável por essas situações. Deus, Ele está hoje de braços abertos, querendo nos mostrar que a graça dEle nos basta, que o favor dEle, que o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus, Ele não é o culpado. Deus, Ele é a solução. Deus, Ele é o nosso Salvador. E que nessa hora, Deus, nós possamos ter essa compreensão clara de quem o Senhor é. Pai, eu oro em favor de pessoas que talvez também não estejam me ouvindo, mas eu sei, Pai, que tem passado momentos difíceis e o Senhor sabe quem elas são também. Em nome de Jesus, Deus, usa
usa essa mensagem para que de alguma forma alcance pessoas que precisam ouvir exatamente isso que foi pregado hoje, Pai. Que não são as circunstâncias que movem a nossa gratidão, não são circunstâncias que movem a nossa vida, mas o fato de querermos agradar o Teu nome, de querermos buscar o Teu nome, que nos leva a viver a plenitude da Tua vida em nós. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por mais uma manhã que nós temos juntos reunidos aqui. Que o Teu nome seja glorificado e engrandecido em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.